máscara. Ah, tá. Essa daqui pega você, ó. É exclusiva aquela ali. Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, essa semana, como é a semana do Dia das Mães, a gente tem uma convidada muito especial. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, Lenho Decor, LW Laser e Store Vision. Hoje aqui com a gente eu tenho a Jane, ela é dentista, mãe, atleta, costureira, dentre outras funções. Então, como é Dia das Mães no domingo, no próximo domingo, eu resolvi trazer a história dela porque é uma história muito bonita de como ser mãe, dar conta de tudo, dar conta da família, da casa, e em meio a tantas outras funções da mulher. Então, eu quis trazer essa história para vocês hoje. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Jane. Muito obrigada pelo seu sim e é contigo a palavra. Obrigada pelo convite, Carol. Obrigada por ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, dessa grande história, né, e falar um pouquinho de ser mãe e aconselhar todo a nossa dia a dia, a nossa correria, né, com a função mais bonita que Deus nos deu, que foi o dom de dar a vida e ser mãe e ter esse grande privilégio, né, de viver e passar um pouquinho da experiência, né. Então, eu acho que a gente pode começar contando um pouquinho da sua história. Não vou abrir pra vocês, mas a gente já se conhece há muito tempo. Faz tempinho. Faz tempinho. Então, assim, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou a Jane Onuka, tenho 37 anos, tenho 2 filhos, tenho a Laurinha de 8 anos e o Pedro Tadashi, que agora tem 1 ano e 8 meses. Minha trajetória, minha vida, né, começou vindo de uma família, nunca tive luxo, né, mas sempre correndo em busca dos objetivos, né, em busca de sempre estar estudando, mantendo foco e muito sonho pela frente. Então, um dos meus sonhos sempre foi montar uma família, ter um emprego, né, trabalhar bastante, e isso a gente vem acompanhando pai e mãe desde sempre, e a gente via sempre trabalhando, então nosso foco também era trabalho. Então, desde cedo, eu comecei a trabalhar. Um dos meus primeiros trabalhos foi numa clínica odontológica. Eu era auxiliar de um dentista, que até hoje ele trabalha. Tá bem velhinho, mas ele trabalha muito bem. Eu admiro ele muito e ele que me deu a oportunidade de entrar no mundo da odontologia. Então, eu comecei trabalhando com ele, auxiliando, estava na recepção. Cheguei até a limpar chão na clínica dele. E ele me ensinou. E nessas oportunidades ele até pagou um curso de auxiliar para eu poder trabalhar com ele. E nisso eu fui estudando, fui gostando bastante dessa área. Daí eu passei na Federal, que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia conseguir fazer uma prova na Federal, passar, né, na Federal para estudar como técnica em saúde bucal. Isso já faz mais de 10 anos, aí beirando aí, faz mais de 10 anos. Então eu fiquei muito feliz por estudar, trabalhar e nisso namorando, né, com meu marido até né, que hoje é marido, Satoru, que me apoiou muito também. E Carol conhece também bem mais tempo, né, desde criança. Agradeço muito, né, a ele, a tudo que a gente formou até hoje. E nesse processo de estudar, evoluir aí, passei então na Federal, fiz o curso técnico em saúde bucal e comecei a vida dos concursos, né? Então, fiz um concurso na prefeitura, já passei assim de cara, então eu já comecei a trabalhar, que foi na prefeitura de São José dos Pinhais, aqui na borda do campo. Então foi desafiador, porque eu tinha que acordar 4h30 da manhã, nisso eu morava no Boqueirão, né? Então 4h30 da manhã acordava cedo, pegava vários ônibus por dia até chegar na borda do campo, 2 horas dentro do ônibus. Chegava lá, trabalhava e voltava para o curso, que nisso eu já estava fazendo outros tipos de curso, né? Fazia técnico de prótese, técnico de saúde bucal, continuo estudando. E nesse de Araucária, de São José, eu era auxiliar. Daí depois eu fiz o concurso, terminei meu curso técnico de saúde bucal e eu fiz o concurso para Pinhais. Passei, comecei a trabalhar em Pinhais e falei, preciso sempre em busca de mais coisas. Falei, vou fazer odontologia, Mas a gente pensa, odontologia é um curso caro, tem que ter dinheiro, o material é caro, o custo é caro. E como que eu vou fazer?
eu trabalhando, acordando cedo e correndo atrás, não tenho uma família de dentistas, eu não tenho, né, não tinha um financeiro que eu poderia seguir e falar assim, não, tô tranquilo, vou ficar o dia inteiro fazendo faculdade, né, o pai, a mãe ajuda, não, era eu, e ainda nunca tive esse retorno financeiro, ajuda financeira de familiar, de pai e de mãe, né. Tanto que o meu pai trabalhava numa empresa, numa fábrica de salgados, e a minha mãe até hoje exerce a profissão de diarista. Então, é uma profissão digna, porém não tem um retorno tão grande para poder me dar uma ajuda financeira numa faculdade tão sonhada assim, né? Falei, vamos seguir forte. Corri atrás, passei na faculdade, na Positivo, para fazer odontologia. Fiz um financiamento estudantil para começar a ter ajuda para fazer a faculdade, e esse dentista que me ajudava desde a clínica, ele me ajudou na faculdade com material, doava material, e eu conheci pessoas incríveis também nessa jornada. Conheci um dentista também na unidade de saúde, que é o Dr. Antônio, que eu chamo ele de Tony, né, que até hoje ele me ajuda. E daí nesse processo de fazer faculdade, me formei, no último ano da faculdade eu engravidei. Eu falei, meu Deus, eu engravidei, e agora o que eu vou fazer, né? Todo o estudo, o que eu vou fazer com criança, que a minha cabeça ficou a mil. Beleza, aceitei, né? Você aceitou a criança, tudo bem, mas passou um mês, no segundo mês, né? A família ficou bem feliz, né? Todo mundo vai ter um bebê na família e tal. Perdi o bebê. Foi tão triste assim, que deu vontade de desistir de tudo. Mas daí minha família falou, não desista, né? Não soube o porquê que eu perdi o bebê. Foi tão assim, a gente fica arrasada, né? Porque tem aquela coisa de mãe, já vem pra gente assim, era tão novinho, mas eu já tô me sentindo a maior mãezona, né? Perdi o bebê. Ok, daí o médico falou assim, ó, então a gente vai descobrir o porquê dessa perda depois que você perde uns 3 bebês ali, pra saber se às vezes a primeira acontece, né? A gestação pode não ter evoluído e perder o bebê. Daí, trabalhando na unidade de saúde, eu passei em outro concurso que foi em Araucária. Então lá eu já ganhava melhor como técnico de saúde bucal, ia também continuando a faculdade. E daí eu falei assim, agora eu quero ser mãe, né? Se eu engravidei agora a primeira vez no susto, né? Eu falei, eu quero ser mãe. Passou os 3 meses que eu tive que fazer uma curetagem, fiquei internada para poder, né, limpar bem, né, o útero ali para receber uma nova vida. Então, 3 meses. Deu os 3 meses, eu engravidei novamente. E veio a minha Laurinha. Só que no dia que eu descobri que eu estava grávida, no outro dia meu pai faleceu. Então eu falei, bom, se eu perdi um bebê, agora eu vou perder esse bebê de novo, né? Porque eu tô passando por um estresse tão grande, eu vou perder o bebê, né? Eu já tava aceitando que eu ia perder o bebê. E meu pai teve um infarto fulminante dentro do ônibus. E nesse infarto ele me ligava falando, Jane, quero falar com você, Jane, o pai tá mal. E nesse dia eu não... Sabe aquele dia que você não pega no celular, não vê? Daí quando eu olhei um monte de mensagem, eu falei, nossa, meu pai faleceu querendo falar comigo, né? E agora, né? Fiquei com isso na cabeça. Daí eu falei, meu bebê, eu vou perder o bebê, porque eu falei, qualquer momento eu vou sentir um sangramento e eu vou perder o bebê. E graças a Deus, não perdi meu bebê, consegui aceitar a perda do meu pai. E eu falei, no momento que o coração do meu pai parou, um outro coração começou a dar vida, né? E eu falei, eu vou viver porque agora eu vou ter um bebê. Vou ter um bebê. Meu pai era tudo na minha vida, me ajudou muito. Tenho até hoje muito orgulho dele, de tudo que ele passou. Eu falei, agora eu tenho a minha Laurinha. Nem sabia o que era ainda, né? E pra mim era um menino. Achava que era um menino. Tinha nome, sobrenome, tudo, né? Daí quando eu fui ver a primeira ecografia, morrendo de medo, porque quando eu fiz as ecografias, quando eu perdi o bebê, eu peguei um trauma gigante. Então nas ecografias que eu fiz da gestação da Laura, foi muito traumático, eu tremia, tipo, passava mal, assim. Daí quando a médica foi ver pra saber se o coraçãozinho tava batendo, tava tudo bem, a médica foi tomar um copo de água, se afogou, saiu da sala. Eu falei, meu Deus, é um sinal, eu perdi o bebê, tenho certeza, né? Daí acabou que ela voltou, daí ela falou, olha, tem um coraçãozinho aqui, daí a gente deu aquele alívio. Eu falei, agora eu vou viver pra ter uma vida que vai depender muito de mim, né? Daí o nosso relacionamento de casal ficou mais forte, a gente conseguiu ficar mais unidos, né? E veio a Laurinha. Então a gestação dela foi uma gestação que não foi tão tranquila, porque eu tive trombofilia. Isso foi o motivo da perda gestacional, né? Do primeiro bebê.
Então eu tive trombofilia e eu tinha que tomar uma injeção na barriga anticoagulante todos os dias. Então era todo dia, lá aplicava injeção, uma injeção cara, mas graças a Deus eu consegui pela unidade de saúde que eu trabalhava ali, né? Então foi um processo, assim, doloroso ali, mas foi a que a gente chama de picadinhas do amor, que eu tinha que ter aquela picadinha ali todos os dias para poder ter a minha bebê, né? E acabou que ela veio antes do tempo, foi uma gestação, um parto de emergência, uma cesárea, e veio a Laurinha, bem bonitinha, japonesinha, aquele meu sonho que eu sempre queria, veio a Laurinha. E ela tá, coisa mais linda hoje, é o nosso orgulho. Depois disso, né, terminei minha faculdade e entrei na formatura, que o sonho era entrar na formatura com meu pai. Eu falava, nossa, a gente vai entrar com um rock e tal, né? E eu entrei eu, meu marido e a Laurinha, pequenininha, no meu colo. Então, a faculdade, finalzinho ali, eu entrei para receber a minha colação de grau, o baile de formatura, foi tudo com a Laurinha junto ali, né? Então, foi um plano diferente, assim, do que eu imaginava desde quando entrei na faculdade. E com certeza meu pai do céu tá vendo e tá agradecendo muito, né? Ficou bem orgulhoso. Então, terminei a faculdade, meus objetivos ainda estavam, né? Tenho filho, tenho faculdade, vou começar a trabalhar, quero passar no concurso. Depois eu fiz a residência, passei na residência. E assim, a residência eu fiz na Federal, que é muito bem reconhecida. Estudei bastante, então eu estudava no período que a Laurinha estava descansando à noite, dormindo bem, e eu fazia todo o meu estudo no período das 11 da noite até aguentar. Então, estudava de madrugada, daí ia trabalhar de manhã e fazia faculdade, terminava a faculdade, em casa, né, à noite, já tinha concluído a faculdade, passei na Federal, fiz a residência, passei na residência e também dedicação exclusiva. Com um nenê pequeno é outro desafio, porque neném fica doente e muitas vezes nessas faculdades, nesses estudos, você não tem essa flexibilidade de, meu filho tá doente, tem que ir pra casa, tem que cuidar do meu filho. Até tinha uma professora que ela falava, tem que ver qual que é a tua prioridade. Falei, lógico que a minha prioridade vai ser os meus filhos, mas o estudo eu quero muito. Até que concluí a minha residência de 2 anos a fio de saúde da família na Federal. E nisso entrei e o meu sonho sempre foi ser militar também. Então, meu foco era entrar para a carreira militar. Então, continuei estudando. Nesse meio tempo, eu sou atleta também de corrida. Então, eu corri grávida e sempre faço corrida, maratona e treino. Então, o intervalo é corrida, filhos e treino. E assemelhar tudo, né? Juntar tudo. E a profissão. E a profissão. E, claro, ser mãe, dona de casa, ser esposa e tudo isso, né? E costura. Isso, e a costura. No meio que eu terminei a residência, eu já tinha começado a trabalhar e veio a pandemia, começando para entrar na área da costura. Daí, chegou uma época que todos os consultórios tinham que ser fechados, foi bem, né, todo mundo fechado, não dava para trabalhar. Eu falei, o que eu vou fazer com criança e o meu marido trabalhando com filmagem, tudo parado, não tem mais casamento, não tem festa, não tem nada. Ele conseguiu trabalhar na parte de aquelas aulas online, conseguiu, só que eu falei, não, eu preciso ter uma renda. E eu, super imperativa, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Quando você fica parado, falando, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Fiz um curso de costura na pandemia e eu comecei a vender máscaras, fazer máscaras. Foi a maior, né, jogada que teve, porque eu costurava de noite, de dia e vendia, chegava à noite, fazia entrega. Acabou que eu montei um ateliê com todo o rendimento das máscaras e a Laura junto, brincando com os retalhos no chão, aprendendo a costurar ali. E a gente teve essa renda extra na pandemia. Eu falo que a pandemia foi a época que eu mais tive rendimento, tive um curso novo e eu ainda fiz o curso de modelagem do vestuário, que é fazer, então, roupas a partir de medidas. E foi uma coisa que, nossa, eu me apaixonei. Eu falei, gente, na vida passada eu acho que eu fui uma costureira, só pode, né? Uma modelista. E foi uma época muito boa. Passando nisso, pandemia, consegui me reverter ali na pandemia, com criança, filho, marido, estudos, nova profissão, e começaram a pedir pedidos assim de costuras extras que eu fazia. Então eu já tava, falei, nossa, sou uma costureira, né, fazendo pijama, cortina, tudo coisa, junto com uma prima
que ela era físio, então o trabalho dela também foi barrado na parte da pandemia por causa de contato direto com o paciente. E daí nós montamos e mudou tudo, né? Depois, voltando aos atendimentos, montei o consultório, estava com o consultório nesse dentista que me ajudou também, até o imóvel, o consultório é tudo dele, eu trabalhava para ele ali, me ajudou muito, muito mesmo. E acabou que daí depois de um tempo a gente saiu deste local e a gente foi morar agora aqui perto da minha sogra ali tudo, né, morando por perto. Eu passei no concurso para ser militar, que né, agora atualmente trabalho também na Força Aérea, que é o meu sonho, e sempre via, tipo, vô trabalhando na área militar, que ele era capitão do exército, e vendo o pai que estudava na parte militar, então era um objetivo. E até falava pro meu marido, né, o Sator, falava, um dia eu vou conseguir. E eu falei, tudo que a gente coloca uma meta, e a gente fala, eu vou conseguir, independente das barreiras que vêm. E barreira tem, todo mundo tem, não adianta falar que tem. Então, se você tem um objetivo, você tem traçado aquilo, e eu sempre fui nisso. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou conseguir. E estudava também um monte. Só que quando abriu a vaga para minha área, eu engravidei do Tatá. Eu falei, vou ter que adiar. E nisso tem idades também para entrar. Então eu vou ter que adiar e tal. Continuei trabalhando para outras, no consultório e para outras pessoas. E depois que o Tatá nasceu, também maravilhoso. Nasceu um pouquinho antes do tempo, porque eles são todos apressadinhos, eu acho que pega esse ritmo rápido meu, né? Eles já vieram antes do tempo. Mas depois abriu novamente uma oportunidade de fazer um novo concurso. E eu estava com ele, grávida, fiz a minha inscrição, eu falei, calculando, vai dar tudo certo, eu vou ganhar ele, vou fazer a parte dos exercícios que tem que fazer, vou estudar, vou arrumar meu currículo e vai dar tudo certo. Fiz a prova não, o processo seletivo é um processo seletivo longo, né? Então eu fiz, no período eu estava grávida, depois ganhei o nenê, fui passando nas etapas, e até que chegou o grande dia de entregar a documentação, saber qual que foi a posição, e eu consegui passar em primeiro lugar, né? Eu falei, nossa, e agora? Como que eu vou fazer, né? Mal ganhei nenê, vou fazer o teste físico com a cesárea, vou fazer primeiro abdominal, né? Vou passar mal lá, né? Falei, foco. Então, acordando todo dia, 5 horas da manhã, eu ia fazer os exercícios físicos em casa, depois fui pra academia e correndo na rua. Eu consegui nos 2 meses eliminar os ganhos de peso da gestação, então foram mais de 19 quilos ali em 2 meses eliminados, e com o objetivo, eu vou conseguir. Chegou até o dia do exame, né, da prova física, tranquilamente, eu consegui fazer tranquilamente e deu certinho, e entrei. Tanto que eu entrei, ele já estava com meses, e foi a busca ali de escolinha, né, para poder ficar desde cedo, e escolinha é aquele aperto no coração, assim, se deixar ele desde novinho, né, mas deu tudo certo. Então, Laura na escola, que também agora é uma atleta, seguiu o caminho, tá correndo e joga tênis de mesa, igual o papai, né, tal, e o Tatá, que é o Tadashi, né, nós chamamos ele de Tatá. E assim, ser mãe, você tem várias coisas interessantes, né? Porque antes de eu não ser mãe, o meu objetivo era ir fazer várias coisas, fazia as corridas, né? Viajava, fazia um monte de coisa, a gente viajava, e agora o meu objetivo eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 2 crianças, eu não posso viajar pra longe, o que serão deles sem mim, né? Então agora a gente pensa muito no nosso cuidado deles, muda nós amadurecemos muito, pensamos muito na evolução, e eu quero mais evolução, então estou lá e eu quero crescimento, então agora eu estou em busca de mudar a minha patente lá dentro, eu quero crescimento, né? Então a gente tem objetivos que querem seguir. E recentemente, para um coração de mãe, que eu falei, se eu não infartei agora, eu tô firme, né? Tô ótima. Estávamos em casa, voltando assim de casa, Laura voltando da escola, Tatá voltando da escolinha, aquele vucu-vucu do final de tarde. Eu fui descer para poder fazer um lanche para Laura ir para aula de inglês. Ela falou, olha o Tatá. Quando eu olhei pro alto, o Tatá estava na escada e ele caiu, passou pelo corrimão, caiu. Eu tentei chegar, ele passou pelo meu braço, ele foi direto de cabeça no chão.
E daí na queda ele mordeu a língua, então começou a sair sangue da boquinha dele. Então eu falei, Deus, não posso, né, perder o meu bebê. Olha que ele molinho, sem nada, né, desmaiado, com a boca sangrando. Eu falei, só que me falta agora é perder meu bebê. E foi um susto tão grande, e a gente consegue força do além. Eu falo que mãe é uma coisa incrível, que a gente tem força, tira força da onde não é da onde não sei, é indescritível, assim. E nisso a gente pegou o Tatá, levamos até o hospital. E lá eles falaram, olha, ele teve então, né, um traumatismo craniano, ele fraturou os 2 lados do crânio e ele tá vivo, né, por milagre, porque uma criança sofreu uma queda tão grande, não acontecer nada no cérebro dele, né, e o mais preocupante é que desse algum coágulo e ele tivesse com alguma consequência ali devido à queda. Graças a Deus não deu nada, já no segundo dia ele já estava bem feliz, alegre, assim, e lógico que mãe, eu fiquei sem dormir no hospital, só de olho nele, e assim, foi um susto tão grande, e daí a gente pensa, né, nossa, a gente tem que ter um coração, tem que ter uma força tão grande, porque eu não posso demonstrar que eu fiquei, né, abalada, tem que dar força para ele, mas ao mesmo tempo por dentro a gente tá acabada, daí vem todos os pensamentos na cabeça, meu Deus, eu não fui uma boa mãe, eu não cuidei dele, né, mas foi um acidente, eu tenho que entender, né? Lógico que agora, né, o cuidado tá redobrado, mas foi um susto tão grande, então agora ele tá super bem, e eu acho interessante, assim, essa, né, mãe, um cuidado, a gente aprende muita coisa, e daí depois que tem filho o pensamento é total diferente, e eu fico, assim, muito feliz agora numa família, de tudo que eu olho pra trás, né, de ter construído, ter estudado, sempre ter um caminho, e é muito importante sempre ter o caminho e a indicação de Deus na nossa vida, né, as crianças também ter esse caminho, né, de Deus, assim, na vida, e eu acho que é isso, né, falando assim um pouquinho resumido, né, de todo, que é lógico que a história é muito grande. E assim, por ser agitada, hiperatividade, assim, então eu consigo manter tudo. E casa, família, filho, costura, e ser atleta. E agora chega final de semana, a gente vai correr, então Laura correndo, ele no carrinho, eu correndo. Então eu acho que agora sim eu cheguei naquela etapa que a gente fica muito feliz, satisfeita com a família que eu formei agora, né? Uma família. E eu acho que esse Dia das Mães vai ser um dia bem legal, assim. O Dia das Mães é um dia interessante. Por agradecer a minha mãe também, né? Lógico, que foi um dos incentivos e agradeço ela até hoje, assim, de tudo que ela nos deu. E é um dia que eu posso estar com os meus filhos. E eu até tava de serviço, bem no dia no quartel, eu fui conseguir trocar para ter esse convívio com as crianças, que eu acho que é um dia bem importante, assim. E Dia das Mães, o que eu vou fazer? Vou acordar às 5h30 da manhã, vou fazer a meia maratona de Curitiba, vou correr, chego em casa, as crianças estão acordando. E é aquela coisa de mãe, faz faxinão na casa, já vamos preparar o almoço, vamos todo mundo junto. E eu vou receber muitas cartinhas, que é muito legal as cartinhas, né, que a Laura faz. E mamãe aprendeu a ler, escrever ali, a primeira coisa as cartinhas, e isso é uma coisa muito gostosa, assim, como que eu posso dizer, assim, é uma coisa que compensa muito a gente, né? E eu sou muito feliz, gratificante, isso mesmo, né? A gratidão é tudo. E eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu por ser mãe, que nossa, é inigualável, assim, né? Ter tudo que tem. E ser mãe de um é maravilhoso, mas de 2 é melhor ainda, né? Falo, como eu ficava pensando, nossa, mas como que eu vou dividir o meu, né? Será que eu vou gostar mais de um ou de outro? Não, o amor é igual. É igual e maior ainda, então é maravilhoso. E se eu pudesse também, né? Vamos ver futuramente também, pensaria na parte da adoção ali, receber também uma outra criança, mas é maravilhoso. Mas de fábrica, momento, fechamos, né? Nada mais. Muita emoção nos últimos momentos, mas eu acho que ser mãe foi uma coisa muito gratificante na minha vida. E assim, desde nova eu nunca pensava, nossa, quero ter não sei quantos filhos, quero ter uma família, se vier filho... E 2 japonesinhos lindos, né? Um japonesinho melhor ainda, que sempre foi o sonho, né? E assim... acordar, ter uma família e ter tudo assim, um trabalho, né? Tudo isso ele é muito gratificante.
Olha, gente, que história, hein? História inspiradora. Sem palavras para dizer assim. Eu acho que cada parte que você foi contando, assim, a gente vê a emoção de cada coisa que foi acontecendo. Acho que não tinha história melhor pro Dia das Mães, para essa semana tão especial, do que trazer a história dessa que é jovem ainda e já tem toda essa bagagem, digamos assim, não só como mãe, mas também como mulher. Gostaria de te agradecer a sua presença aqui hoje com a gente. Na próxima semana estaremos aqui e acho que é isso. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Obrigada.